Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, começando mais um Pode Vinde. E hoje com um convidado especial. Ele é brasileiro e angolano ao mesmo tempo, né? Ele é o missionário Simeão Soares, que é pastor e missionário também, faz um trabalho extraordinário em Angola, criado em Miguel Couto, cria da Assembleia de Deus em Miguel Couto. E nós vamos conhecer hoje um pouco da sua história, que é muito interessante, da sua chamada missionária também. Eu tenho certeza que vai servir de edificação para muita gente. Alô, Simeão, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu pastor. Eu sou Satisfação, tá? Daniel, é Muito um obrigado prazer. pela disponibilidade do senhor. Eu sei que aí as suas atividades também são múltiplas, mas é para a gente bater esse bate-papo. Fizemos ontem com o teu irmão e hoje com o senhor, né? Qual é a data Amém. do teu nascimento, Simeão? 16, 16/8/1962. 62. Pé É. de medo. Tu é um dos mais novos, né? Dos teus Dos irmãos. irmãos sou, é só dos homens. Lá são 6. Aí tem 2 homens e eu sou o quinto. Ah, tá. Eu sou o quinto. É, criado em Miguel Couto, os teus pais já fizemos no Paulinho, mas vamos falar um pouquinho deles aí. Zezinho Ok. Peixeiro Jesus Peixeiro. e a tua mãe, né? Fala um pouquinho deles aí, o que eles representam para você aí, meu irmão. Rapaz, O que você o, lembra? o, o meu pai é assim, o meu pai é um. Alô? Oi, Oi? voltou. Voltou, Voltou, voltou. caiu a internet. Voltou, voltou. Melhor colocar o Bluetooth, né? Botar o Isso. fone, né? Voltou. Ah, beleza. Então, fala um Enfim, pouquinho do teu pai aí. Como é que era o teu pai? vou começar pelo meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa que, assim, muito especial. Meu pai é muito especial. O que me chamava mais atenção é que meu pai é um sobrevivente mesmo, graças a Deus. Porque meu pai não teve pai, É não teve mesmo, mãe, rapaz. Olha assim, aí. não foi identificado no KT, teve, né? Mas, e foi criado por um senhor ali do lado onde era a tua casa, ali, quase do lado onde o Paulinho falou, ali no Laé, Sim, ali do lado. E, e ele, assim, nós não tinha primo, não tinha irmão, não tinha parentela. meu Deus. Então Isolado, né? pode ver que era um nome, e era um nome comum. Era assim, José de Souza. Não tinha sobrenomes, entendeu? Normalmente a Ah, pessoa de antigamente tinha levava o sempre sobrenome da família, né? É, vários, pelo menos 2, no mínimo. No mínimo 2 sobrenomes. E ele, não, ele tinha um, e era simples. E, e aquilo chamava a atenção. O que, que me levou a. Alô? oi, pode falar. É. Tá O que, tranquilo. que me levou a pensar que ele poderia ser um dos descendentes africanos? Por quê? Como foi criado por uma pessoa que o adotou, então provavelmente ele poderia ser uma pessoa africana e que a origem dele. E quando eu vim para a África, como eu me identifiquei muito aqui em Caiu a Angola, ficha, né? É. me identifiquei muito, porque já tivemos uma festa de família, que o Carlos promoveu, do meu avô de 100 anos, e nós colocamos 600, mas tudo do lado da minha mãe. Ah, sim. Entendeu? Do lado da tua mãe já é uma família grande, né? É conhecida Já é enorme. como família Marimbondo, né? Isso aí, antigamente, o centro uma boa parte era ali na grama, tinha Xangri-Lá, que era o meu avô. Rapaz, é Meu muita avô sempre gente. morou. Meu avô sempre morou no Xangri-Lá. E tinha gente tudo quanto é lugar do Brasil. É muito, muito grande. Morei, quando eu nasci, na verdade, eu pequenininho, com meses, que eu fui para ali, aquela antiga Rua H, que é a principal que vai para a praça, aquela ali, Sim. da esquina da Rua G.
Sim, sim, sim. Mas eu, na verdade, Que é eu nasci de Mises ali na rua, é, na rua G. na Rua G também. É. É, legal. Quem Osiel, foi minha, todo mundo era dali, né? quem foi a minha mãe de leite? Queria tomar da minha mãe, porque viu que minha mãe já tinha 3 homens e ela não tinha homem. Quem queria a Mariana. Ah, Maria Ana. Foi minha mãe de leite. É, tinha isso Queria, também, a mãe de leite, né? Que dava, amamentava. queria me adotar de qualquer jeito. Legal, né, rapaz? Tudo em família ali, né, Simeão? É, Simeão, quais verdade. foram as escolas que você estudou? Você lembra da tua primeira professora? A dona Carmoniza, que quase todos nós passamos por ela, ali perto Uhum. das postos de gasolina. Tinha um posto de gasolina ali. Isso, é. E depois fui para aquela escola lá da Sobel, da esquina da Sobel lá. Tinha uma Ah, sim. escolinha lá. É, o teu irmão E falou. ali tinha só até a quarta série. Aí eu fiz até a quarta série ali. Aí quando eu fui para Vicentina, minha mãe foi matricular, lá não tinha vaga para a quarta série. Tinha para terceira. Aí minha mãe, para não perder a vaga, me colocou como terceira série. Aí por isso Era que uma luta, né? eu e a minha irmã terminamos o ensino médio. Quase juntos. Não, juntos. Ah, juntos. Eu perdi o ano, É, entendeu? é Mas que tua aí fui para irmã, Vicentina. a Eliane é mais nova do que você. É, a É caçula. a caçula. É. Ah, Aí fui ali, estudei no Vicentina, fiz o fundamental ali, no Vicentina. no Vicentina. Depois fui estudar. Fui estudar no Abreu, em Nova Iguaçu, no ensino médio. Aí já pegou a parte boa, né? É, Das escolas particulares, né? isso, isso. Porque a Mas foi uma maioria da fase, antiga era 2 anos só lá. escolas públicas mesmo, né? Tá? O pessoal da antiga, tipo teu irmão, meu irmão, era mais públicas. Apesar que eles estudaram em particular também, assim. Na rua, É, na rua ali do Municipal, aquele era antes uma escola era particular. particular. Ah, Era, o Paulo instituto estudou que ele ali. fala, o instituto. É, isso aí. Legal demais, rapaz. Então, Dona Carmoniza foi a tua primeira professora. Foi a primeira Criada no professora. Evangelho, né? Teu pai, um servo de Deus, né? Eu Foi. lembro muito bem do teu pai trabalhando, Dirige. limpando ali ainda, É, com a ele bota, né? teve Ele trabalhava peixaria com a bota de de limpando peixe, peixe e tal. sempre. 40 e poucos anos Mas de muito peixaria. sério, né? Ele era um É. cara sério, né, cara? Ó, é incrível Compenetrado. meu pai. Meu pai, ele tinha um caderno de A a Z, de pessoas que pegavam fiado. De A a Z mesmo, tinha lá. E eu peguei a infância lá, abrindo jornais, depois ajudando a limpar peixe. Quer dizer, eu peguei menos do que Paulinho, né? Eu já peguei depois que praticamente Paulinho já estava já É, saindo. formada. É. E eu via meu pai, nunca vi meu pai reclamar que ninguém ficava devendo ele, que ninguém era pilantra, que me enganou, não ouvia falar isso, ele não via. E ele dirigiu todas as congregações de Miguel Couto, Bariri, Nova América, É, dirigiu. Bambaí. E, Eu e, lembro quando e, criança. e ele fechava o comércio e ia para dirigir a igreja. Era um Fechava. desbravador, né? É, Naquela época, né? 3 vezes descia para o mercado, era de madrugada, Praça 15. Não é fácil, não. A luta é muito grande. Voltou, É, tá tranquilo. não é porque entrou uma chamada. Ah, sim. Sempre que quando entra, corta, né? Isso. Aí, Simeão, aí e, criado aí por. Ah, meu pai dirigiu todas as congregações, inclusive uma que ele inaugurou na Bahia, eu dirigi lá durante os 2 anos. isso, exatamente. Foi ali Né? que foi a chamada, né? Que tu conta a história da. Mas nós Isso, vamos chegar lá. Nós vamos é, chegar lá. E tua mãe, cara? O que que ela representa pra você? rapaz, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é guerreira, 6 filhos, E dava tá conta dos forte, né, 6. rapaz? Tá a mesma coisa, não muda, não. Nunca teve esse negócio de deixar filho com um com o outro. É. Outro dia eu Entendeu? parei o Nunca. carro, ela tava no portão com a tua irmã. Eu falei, minha irmã, qual a água que a irmã tá tomando aqui? Pra ti o tempo não passa, que negócio é esse? Rapaz, O nosso cabelo ultimamente. fica branco, cai e ela não muda, né? Mesma É. coisa, né, cara? E ali, Legal. quer dizer, sempre guerreira, lutando e sempre passou por muitas coisas mesmo, já assim, não de enfermidade, mas de luta mesmo, dia a dia. Ajudava meu pai
a nos criar mesmo ali, manteve os 6 filhos ali na doutrina, na igreja, Foi sim. enquanto tivemos idade, no controle dela. Controle, Quando pegava uma certa idade, ó, tem hora para chegar, eu vou para a igreja. Quando voltar, não vou ficar abrindo porta, não. Enquanto estiver aqui. glória a Deus. Então, mas é a benção, até hoje está lá, ela mesmo faz as coisas dela, vai fazer 90 anos agora, mês que vem. Que mês de benção, né? julho. Ela mesmo faz as coisas dela, ela mesmo ajeita, ela mesmo cozinha, ela faz questão de Isso fazer. é bom. Continua a mesma coisa, lá em casa sempre tem um Ativo, cafezinho, né? você chega lá, e se for mais um para almoçar, sempre vai ter alguém, mais um para comer, não tem problema nenhum. E Simeão, aí a tua infância toda em Miguel Couto, tu viu a transição, né? Tu pegou o pastor Osiel, pastor Pedro e pastor Joedson, né? Tu pegou os Isso. 3 pastores, né? Que O foram pastor praticamente o Joaquim também, né? o Quando pastor era criança. era criança, era bebê praticamente. Ah, sim. Aí depois entrou o pastor Osiel. E a Alda, eu aprendi, me marcou porque eu era criança e ela deu um estudo muito bom com as crianças. Eu aprendi muitas histórias. Ela era muito boa didaticamente para criança. Era professora. Era didaticamente, pô, foi fundamental. Eu aprendi muita coisa na infância, que nós não víamos essas aulas específicas para as crianças eram meio assistir o culto com todo mundo e ela começou a fazer um trabalho específico. Legal, Entendeu? né? Já era à frente do tempo, né? Foi uma benção. E eu me lembro do último. A filha dela sempre ficava lá em casa, na minha mãe. Sempre que eles viajavam. Ah, tá. A Gláucia. Glaucia. Isso. Aí eu me lembro do último dia, porque eu era novo. Eu me lembro provavelmente aí eu acho que era adolescente ainda, não tinha se batizado ainda, não batizei, como batizei com o Pedro Pinheiro. Pastor Pedro Pinheiro. Titi que te batizou? Isso, o Tiki me batizou. E eu me lembro da despedida dele. Ele fez me marcou nesse dia, foi que ele, além dele descer do púlpito e ajoelhar para frente do púlpito, ele também pediu para que toda a igreja ajoelhasse, porque normalmente papai falava isso comigo, eu era pequeno, rapaz. Ajoelhando para frente. Diz que foi lindo, né? Foi, aí ele falou assim, ó, falou, tem um segundo, ele tem um vice que eu vou viajar, e tá na coisa, mas eu estou entregando diretamente a Deus. Ele fez uma entrega na época, não me lembro qual palavra que ele usou, mas ele fez uma entrega a Deus, literalmente. A igreja. Por isso que a igreja é uma benção até hoje, rapaz. É uma benção até hoje. Aí veio Pedro Pinheiro, pastor Pedro Pinheiro, uma benção, me batizou. Titi segurou ali. Admirei aquele homem, rapaz. Aquele homem naquela época que ninguém dava nada, ninguém ajudava em nada, ninguém queria saber da vida, e ele lá trabalhava de pedreiro, se eu não me engano. Chegava na igreja cansado, a gente às vezes como criança ou jovem, via ele dando cochilado aí da coisa, mas não sabia da luta que ele tinha para criar aqueles filhos todos, se eu não me engano, foi 10, né? Foram 10 filhos. Foram 10, imagina, 8 homens e 2 meninos. Depois trabalhar na obra, criar aqueles filhos todos, porque naquela época não tinha salário, não tinha esse negócio de bancar, não sei o quê. Tinha que sobreviver. E ele ali, ó, homem de Deus mesmo, homem. Então, sempre com aquela calma dele, com a paciência, com a sabedoria dele. Que só tinha as limitações dele também, né, Simeão? Mas era por questão de estudo, né? Meus pais vieram da roça, cara. É verdade. Não, era só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Papai ainda teve uma condiçãozinha por causa da rede ferroviária. O meu pai... Mas ele era capinava. Nossos pais, né? Nossos pais eram... meu pai se... Mobrais, né? Não eram pessoas de estudo, né? Meu pai se alfabetizou no Mobral, pô. Depois de... Meu pai também. Acho que já tinha ele já tinha mais ou menos já depois dos 40. Engraçado, ele lia... velho também, ele lia a Bíblia, com certa idade. Mas ele não lia revista, não lia livro, não lia jornais, ele só lia a Bíblia. Era só dependência do Espírito também, né? Para fazer a obra de Deus, né? Aí, tinha eram umas mensagens simples, mas que impactava, era tremendo, né? Era o verdadeiro evangelho, ó. Só há 2 caminhos. O que leva para o céu, o que leva para o inferno. Exatamente, o papo era esse. Você quer qual? É isso aí.
Era direto. Era O papo direto. era direto. Era direto, Não era tinha essa direto. volta toda. É Não, se mesmo. você der A isso, gente fica muito explicando muito, né, rapaz? Quer se explicar? você der isso, se você fizer isso, ele vai te dar isso. Não, passou a dois caminhos, É verdade, rapaz. entendeu? E aí, criado ali em Miguel Couto e tal, se batizou. Você Isso. foi músico também, né? Fui, toquei na banda até os. Quer dizer, na adolescência comecei a aprender música com o Gerdan, com, Isso. com Porque o próprio. é uma das bases fantásticas de Miguel Couto, é essa parte Manel, musical, né? Manelzinho, Manelzinho, né? Manelzinho era. Não, Eu Manelzinho, na aprendi com o verdade, Manelzinho também, tocar. Manelzinho era a causa da banda existir. Sabe por quê? Não é porque ele era maestro, porque ele era o termômetro. Tinha um e-mail agitado, outro mais, não sei o quê, e É Manelzinho verdade. estava lá apaziguando o jovem rebelde, e Manelzinho comprava a briga deles. É verdade, né? Entendeu? Então era Foi um mesmo. pai. Além de ser um maestro, era o pai dos músicos. E foi sensacional, né? Porque aquele período de tempo ali da banda, eu lembro muito bem da banda, muito mesmo. Ismael, Edmilson, Ismael, o Wilson, né, no Piston. foram Tu meus lembrou agora do professores. Bombardino do O Gerdan Jordana? o Gerdan era Jordana, Bombardino. Ensinava a música bem também. O Ismael, Bom. Edmilson. Mas agora os parceiros meus mesmo de tocar nas congregações e sempre montar a bandinha era o. Natan. Não, era o Moisés. Ah, Moisés. Admiro ele, cara. Ah, Moisés Ele sonhou um Valentim, dia ser cara. músico, militar. Ele entrou, foi da baixa, depois voltou, concursou, entrou para soldado. É Era o muito, sonho dele, rapaz, ele vibrava. muita persistência. Não, ele foi. Foi Aquele mesmo. ali, dou os Foi na parabéns. briga. Ele, Josias, né? Josias Josias também. Muita já é meu gente, né? contemporâneo. Boa, Mas, né? é, Puxa vida. Josias. Aquela banda era uma atração no culto, né? Era. Quando ela Uma banda e tocava, tanto, era muito verdade. bacana. Lembro até Natan, dos percussionistas, né? Manuel Bento, isso. o Juscelino no bumbo, Etelvino, no trombone. Etelvino no trombone de Só pista. tinha ele com aquele tromboninho Era ali. linda. E era o dirigente do coral, né? Então, foi quando na verdade, Etelvino, rapaz. Eu fui eu muito me naqueles envolvia. ensaios de coral, meu Deus. Ali na igreja eu me envolvia com evangelismo, novo convertido e missões, escola dominical. Tu sempre teve envolvido com essa parte de missões, né? Do Eu sempre evangelismo. gostei dessas 4 coisas. Porque eu tinha um sonho de ser missionário. Ah, olha só que interessante. Eu tinha um né, sonho filho? de ser Já missionário. Eu tá uma sonhava. semente no teu coração. Quando cantava aquele hino do Toniel e Oziel, Senhor, tu sabe do anelo, Senhor, que é minha alma. Eu chorava, eu era adolescente, 17, 18 anos. Eu falei, pô, eu queria ir para o campo missionário. Eu sei que ele passa dificuldade, eu sei que ele passa luta, mas eu quero ser um missionário. Eu sonhava. Aí, com 23, aí eu dirigia Novo Convertido. Eu trabalhei com Novos Convertidos, com o próprio Aurélio. Trabalhei com o Roque, pastor Roque. Rock, rapaz. Trabalhei com o pastor Legal Roque. que a gente está lembrando de alguns nomes importantes na Assembleia de Deus em Miguel Couto, né? Trabalhei com o irmão Amadeu. Rapaz, ali é enciclopédia. Trabalhei com o irmão. Enciclopédica Bíblica está ali, o irmão Amadeu. Trabalhei com o irmão Amadeu de Novos Convertidos. Trabalhei com... Alô? Sim, tô ouvindo. Trabalhei com o falecido, o irmão agora que está em memória também, que é uma benção também, que foi em missões também. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco também. Sim. Então, trabalhei, enfim. Eu trabalhei com o Sebastião, a Raquel Albino. Isso, entendeu? Raquel. Puxa vida. O Quinha, Raquel mas é um cérebro, né? A Raquel sempre foi muito inteligente. A Raquel é uma benção. Águia. Raquel é uma benção. A Raquel foi ali. Nós trabalhamos em missões, novos convertidos e evangelismo, novos convertidos, escola dominical. Juntos. Trabalhamos praticamente por quase 20 anos ali, juntos. Saía algum, ficava outro, saía outro, ficava outro. Eu sempre estava ali. Às vezes eu era o primeiro, às vezes eu era o segundo. Eu já fui superintendente da escola dominical com o Amadeu. Aí ele voltava para professor, voltava para aluno, via para professor e pronto. Ia se revezando, né? Isso. Eu sempre digo que a melhor escola é a escola bíblica dominical. Ela não forma ninguém. É verdade. Mas ela prepara todos. É verdade. E você? E ninguém tem título. Não tem canudo. Não tem canudo. Um dia você é professor, outro dia você é aluno. E dá graças a Deus. E fica feliz.
É obra do Senhor. Coisa linda da Assembleia de Deus, né? Isso aí. Então, E aí, eu nesse desenvolvimento, você foi tendo as oportunidades, trabalhando também com mocidade e tal, e aí trabalhei na mocidade. foi levado ao Mocidade foi presbitério pouco. quando? Passou Ah, pelo diaconato ou foi levado ao presbitério direto? não, fui para auxiliar de trabalho. Logo assim que casei, foi não, logo assim casei não, antes de casar, eu fui auxiliar de trabalho. Sim. Aí logo com 20, se eu não me engano, 22 anos. Aí com 23 anos eu casei. Aí fui levado ao diaconato. E logo assim, aí, diaconato, eu fui enviado para a congregação do Ambaí. Ah, sim. Ah, E tu era diácono ali, né? não tinha nem ano de casado ainda. Uhum. Tinha acabado de casar há recentes meses. Aí o Que pastor me legal. chamou. E quando eu estava lá na igreja, arrumando a igreja junto com o Paulinha gostava de ajeitar a cadeirinha ali, arrumar, chegava cedo. Aí eu tô sentado, aí o pastor toca no meu ombro assim, ó, Deus mandou te mandar lá para Bombaí dirigir. Quem estava lá no Ambaí era o Eliel. O Ah, pastor o Eliel Eliel, estava lá, rapaz. Olha, a família dele, tinha um coral, tinha tocado. Eu falei, não, pastor, tem muito presbítero aí, meu pastor, não quero não. já corre lá. A gente sempre Ah, corre, né? aí ele falou assim, ó, é com você e Deus. Deus mandou te Eita, chamar, agora meu você é com Deus. você e ele. E foi embora, ficou lá. E eu fiquei naquela luta. Era reunião, ó, irmão, nós estamos orando. Aí ficou o Dino. O Dino ficou lá, o Dino era auxiliar de trabalho. E o Dino ficou lá dirigindo o culto, enquanto não mandava o dirigente. Tu lembra do ano disso, Simeão? O quê? 80 e pouco? 81, 82, foi 84, mais ou menos. Ah, 80, foi mais ou menos 84, 85, nessa fase da década de 80. década de 80. É, Legal, né, rapaz? foi Bacana. década de 80, 86, por aí. Aí foi quando eu fiquei naquela luta, na reunião do ministério, sempre pastor falava, nós estamos orando. Ele também não falava que tinha me chamado. Estou orando, deu para Deus mandar alguém, vamos orar, irmãos. E eu ali, Senhor, arruma logo um aí, para não ser minha vez. Mas aí eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um desafio, e aquele desafio foi no mesmo dia. Eu tive que aceitar. Foi no, Entendeu? foi no período de tempo que Eliel foi para Minas? Isso aí. Ele foi Ah, tirado de lá para ir para para Minas. Minas Gerais. Isso aí, ele e a família dele. Aí, quer dizer, aí saiu ele, a família dele, os tocadores, ficou. Tinha bateria, tinha tudo, só não tinha tocador, tinha guitarra, não tinha tocador. Sim. E, Teve que e recomeçar. a família dele que tocava. O Aurênio, o Dino veio para a sede. As primas dele, que morava no início do Ambaí, veio para a sede também. Fiquei sem jovem. Só fiquei com o Ari. Não sei se você lembra do Ari. Não. Da imobiliária, vendia terreno, Ah, sim, baixinho. sim, 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 sim. Lembrei, lembrei. Rapaz, aquele auxiliar, aquele ali Rapaz. era meu auxiliar mesmo ali. Ele que abria ali, instalava o somzinho, já chegava do Também é serviço. velho de guerra, Ari, hein? É muito Isso. tempo. Foi ali, trabalhei. Então, fiquei ali 2 anos. E foi quando nesse momento, é que foi, vamos dizer, o direcionamento de Deus, a profecia de Deus para minha vida. Chegou alguém no portão, eu me mudei para o terreno da igreja, na casa. Tem uma casa pastoral ali, né? Isso, tem uma casa lá. E aí eu mudei lá e chegou a irmã no portão, me chamou, estava limpando lá o quintal, varrendo. Ei, pastor, faz favor. Aí eu falei, pastor, tem um recado de Deus para você. Aí eu falei, irmã, posso entregar? Eu falei, irmã, pode entregar, mas só quero antes dizer para a irmã que eu não sou pastor. Eu sou diácono. Aí a irmã falou, não importa o título que o homem te deu. Deus me mostrou você Aleluia. como pastor. E eu vi você num país bem distante e onde só tinha negros. Pastor, se você me perguntar como é essa irmã, eu não sei. Qual o feitio, É assim que Deus faz. a fisionomia dela, o tipo dela. Não, eu vi uma mulher. Deus não deixou nem eu, não deixou nem eu É gravar a para a face. glória ser dele, né? É dele, É, exclusivo. é Não verdade. divide, não. É verdade. Não guardei É nem a para não face. aguentar. É para o Para amanhã profeta não chegar e, receber irmã, honra. Deus te É usou. para não Não, receber honra. pode até ser É um anjo que verdade. Deus enviou em forma de É. pessoas. Deus materializou uma pessoa e mandou falar comigo e me entregar. E ali, eu voltei para a sede depois de 2 anos e pouco. Demorou 17 anos depois dessa entrega.
quando eu fiz 40 anos, eu estava entrando em Angola. Rapaz, se cumpriu cabalmente, né? Eu voltei trabalhando com o irmão Mazoto, presbítero Mazoto, trabalhei com ele na Secretaria de Missões. Sempre continuei fazendo a mesma coisa que Deus tinha chamado. Visita aos novos convertidos, trabalhar com novos convertidos, trabalhar no Escola evangelho. dominical. Escola dominical. Porque quem quer estar preparado para essa obra, ele não pode. Quem quer ser um pregador da palavra, quem quer ser um ensinador da palavra, quem quer ser um missionário, quem quer ganhar alma para Deus, quem tem desejo de ganhar alma. E outra coisa, é uma missão da igreja e não é opção, não. Missão não é opção. É verdade. O nome Missão já não é diz, é opção. uma missão. Missão não Não é tem jeito. opção. É obrigação. É obrigação. Não é opção. Eu tenho opção de trabalhar com ganhar alma ou não. Não Vou existe ou não opção. vou? Não, vai mesmo, vai, tem que... Eu não tenho dom para evangelizar, eu não tenho dom para ganhar alma. Não é opção. É obrigação de todos. Ovelha gera ovelha. Então, foi quando eu ficava envolvido nisso. E foi quando, de repente, eu recebi uma proposta para ir para Angola. A pessoa fez um rodeio de trabalho, perguntando quanto salário, até me dizer para onde era. Quando ele falou assim, quando eu perguntei se era para algum estado, ele falou assim, é para Angola. Eu nunca, nem conhecia Angola. Agora. Automático, ele falou assim, olha, eu nem tinha respondido nada do que ele me... E lembrou da profecia. Aí eu falei assim, veio logo na mente, o Espírito Santo logo Deus, revela. Quando ele falou assim, Angola, eu falei, eu quero. Ué, você nem esperou a proposta? Não, mas você não vai esperar para ver? Não, eu quero sim. Eu sei. Aí ele testifica, era um ímpio, com cigarro na mão, e falou assim, rapaz, nós não se falávamos há mais de não sei quantos anos, 2 anos. E, de repente, a gente se falou a semana passada, apareceu isso. Isso é coisa de Deus, ele falou, o ímpio. Eu falei, eu sei que é coisa de Deus. E é coisa de Deus. E aí tu entrou naquele país, quantos anos já fazem isso? Rapaz, 22 anos. 22 anos, meu Deus. Eu cheguei lá, um país destruído pela guerra. Porque estava recente na guerra, né? Recente? Não. Eu cheguei Você pegou a guerra ainda, pegou um pouquinho. Eu cheguei em agosto, ou setembro, início de setembro. Em março, o opositor do governo, que tinha um grupo de guerrilha, ele foi morto em março. Era uma guerra civil, né? É uma guerra civil, de 30 e poucos anos. O país estava destruído. Porque o período de colonização foram longos. Conseguiram se libertar. O país continuou intacto. Não houve tanta destruição. Mas a guerra civil... Quem já viu o país em guerra civil... É horrível, né? Como é que é? É prédio tudo estragado, é carro largado na rua, tanque, vai para as províncias, tanque no meio da rua, largado. Não tinha ponte, não tinha nada, né? Estrada toda, nada. Não tinha comércio direito. Para você ter uma ideia, não existia nem o shopping na vida. Não tinha. Meu Deus. Em 2002 cheguei, você quando desce naquele país, eu desci. Muita gente já me dado vídeo. A Dalva, na época, me deu de vídeo lá de Angola, pegaram lá vídeo para me mostrar, aqueles VHS para me assistir. Aí via lá aquela miséria, escola sendo baleada, jogada a bomba, e criança dentro, não sei de quê. Aí falei, irmão, aquelas minas de bomba perdiam as pernas, né? Tinham muito mutilados, né? Aquilo não me assustava, sabe por quê? Porque, rapaz, eu tinha tanta convicção, tanta certeza que era o lugar que Deus me queria, que eu não tinha... Aquilo não me assustava. Não teve receio nenhum. Quando eu cheguei lá, para um país negro, mas não é de pessoas, negro em sua de dia, e o país escuro. Você olhava para o céu, você não via nenhum brilho, nenhum azul, você via nuvens negras. Meu Deus. A estrada tudo podre, esgoto no meio da rua. Um cheiro, cheirava mal, cheirava a pecado, a sujeira. É o que o diabo faz. E terrível. Pessoas na rua, com dificuldade. Hoje está tudo meditando. Transformado, né, Simeão? Nesses 23 anos, tu viu a transformação do país. Via muitas mudanças de estrada. Consegue...
A maioria dos outros países, dos outros províncias, que é os estados, cheio de bombas instaladas, a agricultura não podia, tinha que desminar tudinho. Pois é. É terrível, é terrível. Nós É acompanhamos uma isso coisa aqui. mesmo, é uma coisa mesmo diabólica mesmo. E com a mente, vamos dizer assim, bitolada pela guerra. Como? Por quê? Os portugueses ensinavam, faz o que eu mando, esquece que vocês sabem. Você chegava, Deus abriu a. Deus me chamou. Rapaz, Deus me chamou de forma diferenciada do que eu pedia. Porque eu falei, Senhor, eu quero ir. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que se levantar. Sim. Não importa. Não importa se eu vou ter recurso. Só quero que o Senhor me dê o pão de cada dia. Glória a Deus. Eu, quando saí daí, teve uma missionária que teve em Moçambique, e nos caderninhos de despedida, que eu fiz um culto de ação de graça, ela botou no caderninho, Deus ama a todos, mas tem uns que ele trata de forma especial. E eu guardei. Verdade. Rapaz, Deus abriu porta onde não tinha porta. Deus trouxe à existência coisas que não existiam. Cheguei lá, tinha casa, Glória a Deus. tinha carro e tinha sustento. Eu só precisava trabalhar para o Senhor. Glória a Deus. Eu só precisava Te trabalhar deu para o Senhor. segurança financeira para você se manter tranquilo, né? Trabalhar isso Sem aí. ficar afobado, né? Trabalhava, os homens quis, não. As reuniões não tinha ninguém quase na empresa, poucos brasileiros. Eles tinham uma dependência de solidão, não queriam frequentar a igreja, as igrejas eram muito. As igrejas não tinha nada, as igrejas não, nada te atraía para ir para a igreja, nada. O ambiente não te atraía. Era tudo ambiente de chão de barro, de piso. Outro era de tenda de saco. Poucos eram de chapa, mas uma boa parte era de tenda de saco ainda, do lado, em cima, quando só. E o culto era 10 horas, porque não tinha energia. Começava 9, 10 horas da manhã para acabar meio-dia. E aí, a hora que o sol estava. Na hora que o pregador estava lá pregando, era o sol de meio-dia, aquele calor seco, que queima. Meu Deus. E nós não estamos acostumados aqui no Brasil, por exemplo, agora está sol. Está vindo ventinho aqui para a sala, fresquinho. Lá não Lá estava não tem. aquele calor seco. E ali, os representantes da empresa, o diretor-geral, falavam assim, nós vamos marcar a reunião para domingo. Eu falei, domingo eu tenho compromisso. Ele falou, não, você tem compromisso com a igreja. Eu falei, não, eu tenho compromisso com Deus também. E foi quando Glória ali, a Deus. uma das coisas que me fez a fidelidade para com Deus. Você não pode negociar o que Deus tem para você com as coisas que te oferecem. Porque vem ofertas também do inimigo para Tem muito, embaralhar o propósito de Deus, né? Isso aí, tem ofertas de. E eu sabia que eu não fui ali para ganhar dinheiro. Eu sabia que eu não fui para ir para ficar rico. Então, eles se admiravam que eu não tinha aquela. Não via eu com aquela ganância, de trabalho. Não, eu tinha meu compromisso. Eu falei assim, eu falei para o meu diretor-geral, eu vim para viver aqui e levar a minha vida como se eu estivesse vivendo. Então, eu tenho meu compromisso com Deus. Final de semana, eu tenho compromisso com Deus. Aí ele ficou meio assim. Mas todos vêm por conta da. Não, mas se for ficar só por conta da empresa, eu prefiro ir para casa, porque eu vim com outro compromisso também. E foi quando ele falou para os outros lá, ó, Simeão está liberado. Quando ele quiser ir, ele vai. Mas de final de semana ele tem compromisso com Deus dele lá, com a igreja dele lá, e pronto. Pronto. Dali, eu comecei a fazer a obra de Deus. Eu estava naquele chão de barro, poderia estar na beira da praia comendo lagosta, comendo peixe, ou não sei o quê, mas eu estava ali naquele calorão, e eu ainda, como bom assembleano, de paletó e gravata, ia pro culto, calorão, suando que soca, pingando, molhado, e ali eu, Senhor, estou no melhor lugar. Glória a Deus. E eu aprendi que o melhor lugar... Centro da vontade de Deus, né? Verdade. Mas não é fácil. Não é fácil. Tem que abdicar, tem que abrir mão. E não é por emoção. Isso não é coisa feita por emoção, porque você tem várias barreiras para você enfrentar. Quando você vai para um país desse, você tem várias barreiras para você enfrentar. Você vai conviver. Quando você vai para um chamado,
você vai conviver, você vai compartilhar com eles, você vai viver com eles, você vai comer com eles. Então foi quando Deus começou a trabalhar coisas que eu Coisa linda, pensava né? imaginável que eu ia conseguir, principalmente na área de alimentação. E Deus me fez eu me sentir em casa e passei a ver a vida como assim, rapaz, eu às vezes escolho isso, isso e isso. Eles aqui, meu amigo, Não tem opção, né? sobrevivem. Meu Antes Deus. de nascer a mandioca, antes de nascer o aipim, eles já comeram algumas folhas que já fizeram um molhozinho, entendeu? Então você começa o aipim, tem esse negócio aipim duro, epa, Aí não que presta, você joga valoriza, fora. né? A fartura que a gente tem aqui, né, Simeão? Aipim duro, epa, não presta, cozinhou, não prestou, joga fora. Nós fazemos isso. Lá não. Rala ele, faz um funge de mandioca. Todos eles são Tudo é aproveitáveis. aproveitável. Tudo é É, aproveitável. Entendeu? Os, que e, benção, né? São e 5 igrejas que tu abriu lá, Simeão? aí eu comecei na Assembleia de Deus, pastor Adão Malua. Ele teve até aí no Brasil, começou na igreja pequenininha. Quando eu fui para lá, a igreja é tão pequena que foi crescendo e Deus e começou assim. O jovem tinha que cantar e sair. Vinha só para entrar e cantar e sair, porque não cabia dentro da igreja mais. Meu Deus. E aí começou a crescer. Eu implantei, eu fui um que implantei. Hoje essa igreja tem 15 mil do pastor Adão Malua, 15 mil membros. Meu Eu Deus. implantei a escola bíblica dominical com material aqui no Brasil, com a CPAD. Todo mundo Glória a passou a ter Deus. revista. Que As benção. crianças passaram a ter revista. E comecei a dar aula, e comecei a formar professores. Aí, com o tempo, eu deixei eles mesmo dando aula para eles. E ali Glória a começou Deus. a igreja. Dali a igreja nós Que ajudamos. colheita gloriosa, hein? Eu fui canal. Eu não fui. Eu fiz. Eu fui canal. Eu sabia que Deus me levou para ser canal de bênção. Então, como eu tinha acesso a pessoas que tinham dinheiro, então eu conseguia captar dinheiro para a igreja. A empresa onde eu trabalhei, todos os funcionários, quase todos, era da igreja. Que benção. Adão Malua, tem um motorista aí, o fulano, às vezes até de outra empresa, Simeão. Todo mundo Você me que colocou na procurava. empresa. É, foi Simeão, colocando. não tem um motorista aí para mim? Não, tem. Pastor Malua, tem um motorista bom aí pro diretor tal, da outra empresa tal. Eu que indicava. Ah, estão precisando de uma empregada lá em casa para limpar a casa. Pastor, arruma uma irmã aí para trabalhar. E comecei a empregar a igreja. Hoje tem lá Glória a Deus. militares, tem advogados que trabalharam comigo. Hoje eles são lá oficial da polícia. Outros Legal, né? são, Que benção, né? outros são advogados, outros são palestrantes. Que E tudo lindo. começaram a trabalhar. Nunca tinha trabalhado. E eu empreguei. Teve época que eu tive mais de 20 pessoas da igreja lá trabalhando na empresa. Aí sabe o que o diretor falava? Que eu apadrinhava os angolanos. Porque eles usavam mão de ferro, eu usava de justiça. Uhum. Então, todos até que eu mandava embora, eles saíam me agradecendo, porque eles sabiam que eu usava de justiça. Legal, né? Então, enfim, comecei. Aí dali nós saímos, por esse tempo pequenininho, ajudei o pastor Malua, juntamente com os irmãos, e os meus ajudantes, não eram cristãos, mas eram os investidores que eu arrumava, conseguimos fazer um templo lá, provisório, para 2.000 pessoas. Eu arrumei 600 sacos de cimento, arrumei piso para fazer o piso, o púlpito de 70 metros quadrados, e fizemos lá e arrumei ferro para fazer as chapas, e fez um templo para 2.000 pessoas. Depois Que eu benção. nós doamos um posto médico, com medicamento, com equipamento, com tudo dentro, lá dentro da igreja. O terreno da igreja é imenso. Uma Deve dar uns fazenda. 10 mil, É uma 10 fazenda. mil metros É. quadrados. Fizemos um posto médico lá dentro da igreja. Entreguei com chave fechada, com móveis, com ar-condicionado, climatizado, com Que sala benção. e com medicamento abastecido ainda. Depois eles até ampliaram para fazer parto. Que Hoje você benção. vai É lá, mesmo? hoje eles ampliaram para Na fazer maternidade. até parto faz lá. Que Então, benção. e dali eu fiquei no Pastor Malu um certo tempo, que a pouquinho apareceu
eu recebia pessoas sempre lá. Teve missionário que eu recebi lá de perto de Belém, do Acre. Virou uma referência, né? Virou uma Isso. referência, uma base, né? Uma Até base missionária. a Sename, na época, esse rapaz lá do Acre estava procurando quem é que tinha alguém, representante de alguém lá em Angola. Aí a Sename, na época, me indicou meu nome, que eu estava em Angola. Ele entrou em contato, ele e a família foi lá passar a trabalhar 2 anos lá. Tem que ver que trabalho que esse presbítero fez fantástico lá. Glória a Ele Deus. passou a fazer um culto que não tinha à noite, no domingo. Ele passou, tinha 600 jovens e adolescentes nesse culto dele. Glória a Deus, que À bênção. noite. À noite. Eu falei, cara, mas onde ficava esse jovem e adolescente à noite no domingo? Ele fazia isso. Fez um trabalho imenso. Depois de 2 anos e pouco, ele Porque voltou. na cultura lá o horário é diferente dos cultos, né, Simeão? Agora não, agora tem à noite. Agora tem, Tem normal. dia oficial. O Aham. culto oficial, o domingo, é de manhã. Ah, tá. Mas existe cultos à noite, durante a semana hoje. Hoje tem energia, tem lugar que tem energia, chega Não, energia. agora tá rico demais, né? Tem Tu uns olha que pra tem Luanda, geradores. arranha-céu, prédio, né? Mas mesmo assim, tu saiu da principal, para dentro é miséria. Aí foi quando eu recebi 3 irmãos de Juiz de Fora. Me pediram, eles ajudavam, enviavam oferta para o pastor, trouxeram o pastor aqui para o Brasil, ensinaram ele, e ele lá, ele voltou e começou a construir uma igrejinha lá, dentro do bairro lá. E aí foi quando ele pediu, queria conhecer Angola. Angola, antigamente, só entrava com carta de convite. Eu, sem conhecer, pastor Jair, pastor Nelson e diácono Luiz. Eu fiz a carta para os 3. Base da confiança, né? E eu recebi em casa. Recebi os 3 lá em casa. E aí eu comecei a levar ele lá na igreja e fui conhecer esse trabalho que eles ajudavam. E ele falou, aí ele falou, Simeão, pastor Jair, homem muito sábio, tem que conhecer ele. Qualquer hora vou marcar para você ir lá levar uma palavra lá em Juiz de Fora. Ah, vou, com o maior prazer. Eu cheguei e falei, ele falou para mim, Simeão, tá bom, eu vi aí o trabalho, pastor Manuel precisa de ajuda. O que você me orienta? O que eu devo fazer? Eu falei, pastor, envia um casal de missionário para cá. Essa igreja tem condições de enviar. Envia um casal para ajudar ele e tal. O senhor não tem alguém que gosta de missões, quem tem chamada? Aí falou, só tem uma pessoa. Eu já tenho, Deus me deu uma pessoa, só tem uma. Aí eu falei, mas quem, ué? Aí falei, é você. Ei, Eu falei, pastor, já estou lá. rapaz. Já ajudou lá no pastor Balu, eu vi lá o trabalho, foi lá pregar, levei ele lá. Trabalho Sim. grande, trabalho imenso, lá cheio de obreiro. Você agora tem que ver outros ares. Aí foi quando eu levei ele lá do Miguel Couto, ele pregou lá no pastor Joedes, conheceu. Aí conversei com o pastor Joedes. Aí falou assim, você ajudou lá no pastor Balu, o pastor conhecia lá, que eu levei o pastor Joedes. A primeira vez que o pastor Joedes foi em Angola, Foi eu através de paguei você, né? Eu comprei um bilhete para ele. Ah, Quer dizer, comprei através de mim, o bilhete foi comprado. Aqui, lógico, eu pedi ajuda. sim, Falei, sim. quero trazer meu pastor aqui. Que benção. Epa, e trazia, e realmente eu tinha um acesso muito bom. Então eu levei ele lá. E sabe o que aconteceu? Foi uma coisa de Deus, porque o pastor, há 10 anos atrás, ele tinha ido a Portugal. Olha como é que é. E Deus lá usou um angolano para ele, usou em francês, dizendo que ia levar ele a Angola. O pastor nunca tinha ido a Angola, foi a Moçambique, foi para não sei o quê. E ali passou 10 anos. Que é porque eu falei, pastor, vem Angola, vou comprar o bilhete, mandei o bilhete. O pastor foi para lá. Aí fizemos lá, não cabia dentro da igreja, porque a igreja ainda era aquela igreja pequena. Fizemos por lá de fora, já tinha congregação. Então fizemos por lá de fora do quintal, fizemos palanque. Que é porque esse irmão, esse pastor que soube que o pastor Joés está lá, ele foi para lá. Que é porque o pastor está lá em cima do palanque, esse irmão está chegando. Pastor, você lembra de mim? Aí, pastor, aí os dois trocando aquilo dentro. Não, aonde? Em Portugal, que o irmão me entregou em profecia lá, que eu ia estar aqui. Hoje se cumpriu. Só. Aí o pastor Joás falou assim, o pastor falou que eu ia estar aqui em Angola. Deus ia me trazer, e hoje se cumpriu depois de 10 anos. Rapaz,
Deus Aí é ele dono falou do assim, tempo, né, rapaz? e o Meu pastor Deus. falou assim: vem cá, irmão, o irmão lá, o Deus usou em francês. O irmão falou que não falava francês. O irmão agora fala francês. Pastor, até hoje eu nunca falei francês, só aquele dia. Cara, Olha, Deus é Deus tremendo. marca Deus é algo que é poderoso. dele. Tudo é do Senhor, né? É, Línguas, é glória tribo, dele, é glória a para Deus. ele, é por ele, é para ele, tudo é Aleluia. por ele, para ele. Somente ele. Glória a Deus. Então foi ali, eu falei, caramba, Deus. Aí, quantas vezes eu falava assim, eu estou fazendo pouco, porque eu tenho que cuidar do trabalho, do sustento, tenho que cuidar da minha manutenção, tem os filhos lá no Brasil precisam estudar. E Deus me mostrou que eu não era só para estar ali para fazer a obra, eu também era para abrir as portas, ser canal de bênção. Enfim, eu comecei nessa igreja, essa igreja pequenininha, precisar de embolsar, fomos ali. Abrimos uma congregação, abrimos outra. Aí as crianças estavam lá na rua alimentando, conseguimos comprar os pastos do lado, fizemos uma escolinha. Você foi para onde tinha mais necessidade, né? Porque a outra Só, igreja já estava estabilizada. só dentro do bairro. Nós só abrimos, começamos só a abrir igreja. Essa igreja é a igreja só dentro do bairro. O que é do bairro? A gente chama de Mussec, favela. Uhum. Aonde você, onde você Onde pega, não tem absolutamente nada, né, Simeão? por mais que lá na nossa sede, para você ver que as pessoas bem humildes mesmo, bem coisa, porque muita gente vê a igreja simples, com simples ventiladores, não tem aquela coisa bonita, as Sim, cadeiras de plástico, e as pessoas não procuram a igreja que está mais estruturada. Então, quem vai para lá? É aquelas pessoas menos favorecidas, que se sente mais à vontade de estar lá. sim. Então, conclusão, tu vê a oferta não passa, não chega a R$ 100 no culto, lotado. E das congregações, muito Não, não menos do pode que olhar para essa questão financeira. É a alma não, só. é Esquece só negócio de dinheiro. se doar. Então, É, começamos a fazer. Eu nunca trabalhei com criança, mas o país é jovem, devido à guerra, o país é muito jovem. A miséria é muito grande. Eu me lembro uma vez que o pastor Malua me ligou e falou assim: epa, Simeão, tô de óbito, meu filho morreu. E ele, como tinha uns 6 filhos, eu imaginei, deve ser o mais velho. Mesmo assim, o mais velho era mais novo. Quer dizer, era novo. Era mais novo do que eu. E eu falei, ué, pastor, é mesmo, pastor? Eita, morreu novo, pastor. Foi o mais velho? Não, foi o do meio. Ué, foi. Mas foi fulano. Ué, pastor, quantos anos? É, morreu novo, não, até que viveu bem. Epa. rapaz, então a taxa de mortalidade era, Aí eu era falei, novo. quantos anos ele tinha? Ele tinha, naquela época, ele tinha acho que 41 anos. Eu falei, viveu bem 41, eu tô com 40, acho que estava 45. Eu falei, pô, viveu bem com 41. Mas sabe o que era? Eu fui entender. Devido à guerra, muitas famílias foram dizimadas, principalmente nos homens. Então, dava muita criança, os poucos que tinha. Por isso que muita gente não entende. Às vezes, em Angola, no passado, hoje já diminuiu. Mas antigamente, era normal o homem ter 2, 3 mulheres oficiais. Aham. Não era assim. É, Era permitida a bigamia, né? A bigamia. ele chegava lá, pedia a família, fazia o pedido da família, cumpria os protocolos apresentados e ainda apresentava. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. E lá não tem controle de natalidade, não, né, Simeão? A tradição, a cultura não permite, por isso que eles têm muito filho? Como é que é? Como é que Não, funciona? não existe controle. Por que também não permite controle? Porque o país precisa. Para você ter ideia, Precisa de gente, né? É. é isso aí. Para você ter ideia, quando eu cheguei lá, era menos de. Calculava-se, Morreu muita gente, né? menos de 20 milhões. O país, o país agora deve estar hoje com 40 e pouco milhões. Mas mesmo assim, ele é mal dividido devido à guerra. Por quê? É. Na época da guerra, todo mundo das 18 províncias, todo mundo veio para Luanda. Todo mundo veio para Luanda. Então, Luanda, que era uma cidade projetada, Por isso que Luanda é desenvolvida beça, né? Uma mas parte dela mais desorganizado. é desorganizada.
Cresceu sem, sem sem estrutura, planejamento. É, planejamento. Isso porque ela foi planejada na época dos europeus, de Portugal, ele foi projetada para 200, 300, 400 mil pessoas. Hoje ela passa dos 7 milhões de meu pessoas, Deus. entendeu? Então ficou desordenada, fizeram tipo favela. Sim. Rua, rua, a maioria das ruas sem saneamento, sem energia. Até hoje. A energia é precária. Você ainda hoje pode considerar Angola que não tem 50% que tem energia tranquila em casa. Tá sempre oscilando, caindo e. A água, praticamente, acho que 30% que tem acesso. Meu Deus. O resto tem que comprar aos pouquinhos. Entendeu? Então, a dificuldade O é muito. problema é sério, A né? doença e as doenças. Eu peguei uma época em Angola que teve um tal de Marburg, que era a doença que você apertava a mão, você já era contaminado. E começou numa das províncias do norte, que que é como é que é o nome? Até da província do Pastor Manuel. E ali começou o IGE. Começou o IGE. Eles começaram, e as pessoas começaram a querer fugir de lá. E pessoas começaram a contaminar. Veio a Meu doença. Deus, veio Como espalhando. come macaco, então dizem que essa veio de proveniente de comer macaco, alguns animais que eles comiam. Porque lá tu vai para o IGE, tu vê muito na estrada, macaco morto, já limpo, vendendo, vê rato, vê outros animais silvestres vendendo na Por isso rua. que no Covid-19 aqui falaram sobre isso, que poderia ser dessa região aí, o É, Covid-19, mas não foi comprovado, não. mas Mas, ali a doença era diferente, era no tocar da mão. Já não tinha negócio de botar na boca nem nada, só tocar na mão. ah, Só ter contato no que corpo. coisa, né? Era terrível. Aí começaram a fechar a província. Muitos brasileiros foram embora. Eu nem falei para minha família para não assustar, mas muitas famílias não, vem embora, porque eu via lá o desespero dos angolanos que trabalhava comigo. Apertava a mão de alguém, diziam a correr para lavar, mas segundo a ciência, segundo o Já era, estudo, né? já falava que não tinha negócio de lavar a mão. E eu só pedi a Deus, Senhor, tu que me trouxe. Meu Deus. Estou aqui. Assustava? Claro que assustava. Aleluia. Deus te protegeu, né? Deus protegeu. Então, conclusão, passou uma fase mesmo de pessoas eram isoladas, imagine, pegava a doença, isolava, levava para um campo de tipo de concentração, Sim. isolar, porque sabia que não tinha mais jeito, morria em pouco tempo. E era mesmo. Ficaram desesperados, a saúde, imagine, a saúde não tinha solução, a ciência não tinha solução. É. Então começaram a descartar, até que foi indo, isolaram a província, ninguém saía, ninguém entrava, e começaram a eliminar, até que conseguiram surtar devido ao fechamento. Tem uma coisa que esses países fazem, é fechar. Quando em cima de fechar, fecha mesmo. Entendeu? Quando em cima de fechar, a autoridade, a maioria é exército, Ninguém entra, ninguém a sai. maioria a maioria é Forças Armadas. Quase todo mundo da família tem Forças Armadas em casa, praticamente todos. Entendeu? Os empregos são do Estado, Sim. a maior parte. Então, enfim, nós passamos por muita coisa. Aí febre tifoide, malária, paludismo O pastor Joedson mesmo, eu lembro que ele pegou a malária, né? malária Pegou. cerebral, que é a pior que tem. Malária cerebral. Ele pegou em Moçambique. Foi em Não, e Moçambique. normalmente Moçambique também é muito pobrezinho, né, Simeão? também. Agora que tá começando a melhorar Teve um época que o pouquinho. pastor batizou lá, teve época que o pastor batizou em Moçambique, na lama praticamente, por falta de água. É. Entendeu? Lá em Angola nós já temos uma facilidade, porque como é uma área marítima, toda cercada de zona marítima, aí a gente faz batismo na praia. Quer dizer, fazia. Hoje nós compramos uma piscina lá, móvel, Glória a Deus. e a gente bota lá, às vezes vai lá para a congregação, faz lá, quando quer na sede faz. Ah, legal. Eu comprei uma piscina lá, Que é móvel, bacana. mais ou menos um metro e pouco de altura, Aí tu enche ali. leva no caminhão, tipo Ah, um guincho, né? não, ela é móvel, Ah, você monta, chega lá e monta. Desmonta e essa de monta. lona, de Ah, plástico sim. duro. Aí vai lá, solta ela de monte e enche lá na hora. Aham. Legal. Depois aproveita a água para você ver que aproveita a água. Aproveita a água para limpar, Para para lavar. limpar, pro banheiro e Aproveitar. tal.
só não aproveita para beber, mas se deixar também a dificuldade é tão grande. Por exemplo, você não pode beber uma. Você está arriscado correr o risco de cólera se você tomar água da bica, da torneira Eu, mal eu, eu já tratada. vi algumas fotos suas, muita gente que está ouvindo a gente já conhece o teu trabalho com as crianças lá. Tem alguns, Isso. alguns até jogadores famosos foram te ajudar lá, né? De Teve uma época que o futebol, né? Rivaldo. O Rivaldo teve Rivaldo, uma né? época. O Rivaldo Ah, teve jogando aqui no time Cabos Corp. É, Cabos Corp. Negocinho o nome do time. Porque esse time foi criado tem muitos anos, mas foram criados até por um empresário aqui angolano que tinha muito dinheiro, tem muito dinheiro, e ele montou esse time. E ele levou, na época, ele levou o Rivaldo. O Rivaldo começou a se destacar. ficou legal Ele, fez, aquela foto que tu com o Rivaldo. ele começou a investir em Angola. O dinheiro que ele ganhava, ele investiu. Ele montou, ele fez uma baita de uma igreja aqui, rapaz, com piso porcelanato, salinha com computador, Que benção. ar-condicionado, fez com tudo. Aí foi quando falaram de mim para ele, e eu fui lá encontrar com ele. E naquele dia que eu fui lá, ele estava para fazer uma distribuição de brinquedos. Estava lá com uns 600 brinquedos. Aí sabiam que eu sempre fiz trabalho com distribuição de brinquedos, palestra para as crianças de higiene bucal, material de escolar. Eu sempre fiz trabalho social, além de alimentação. Ajudei em creche lá, já ajudei com alimentação. A gente, enfim, voltei esse trabalho muito para crianças. Uhum. Aí ele Legal, lá, Simeão. conversando com ele, falou assim, nós vamos sair. Eu pensei que ele ia distribuir lá na igreja. Não, nós vamos sair para a comunidade aqui e vamos distribuir esses brinquedos. Aí eu falei, ô, Rivaldo, é a comunidade aberta? É. Falei, ó, vai dar certo não. Não! Por quê? Eu falei, não, rapaz, porque aqui, quando você começa a distribuir na rua, é tanto tumulto, Meu tanta Deus. confusão, Deve ser uma correria e danada. vai ter tantas crianças que você mais que você leve, não vai dar conta. Simeão, se preocupa não, rapaz, nós temos 600 brinquedos. Aí eu falei para ele Pô, assim, isso não é é pouco. nada. Eu já distribuí 3.000 lá na igreja do Pastor Malu, nesse campo, cabe 2.000 pessoas. Eu botei ali, botamos mais de 2.000 Que crianças para começa a poder falar um com o outro já administrar, era. para dar e depois querer entrar, voltar, aparecer os outros que da onde, não sei da onde veio, dentro do terreno da igreja, imagine na rua aberta. No tempo que o portão ficou fechado, nós botamos cada portão de entrada da igreja, que tinha 3 entradas, Um nós botamos 2 responsável ou 3 ali. para tomar conta, para não deixar ninguém entrar. Todo mundo que tinha que entrar, eu falei, ó, entra. Ó, quem chegar agora não entra, até que os outros saiam com brinquedos, era. Ninguém entra e sai, entra mais. Porque senão tu perde o controle e não dá vazão, né? Aí não, invade, já era. Você tem que administrar. Como é que entender isso? A Você não pode, necessidade, né? Muito você não grande, né? pode exigir, você não pode exigir vamos dizer assim, normalidade de algo que você nunca teve, é o único, é o momento da tua vida, você não sabe quando você vai ter É mais. E se verdade. você perder aquela oportunidade, você nunca teve. Se você nunca teve até aquela idade, 8 anos, 10 anos, Meu quando é que Deus. você vai ter de novo? Hã? Não é verdade? É verdade. Então ele abraça com unhas e dentes. É a mesma coisa você dizer para um grupo de fome para ter paciência para receber a tua comida. Meu amigo, se ele vê que a panela tá lá, e vai passando, e a vez dele não chega, ele desespera. É normal. Você é um ser humano. Opa, é a minha vez. Se eu não pegar agora, eu vou ficar para trás. É um instinto de sobrevivência, né? Isso. Instinto de Aí eu falei assim, sobrevivência. não vai dar certo, não. Não, Simeão, tá bom, eu vou te ajudar, vou te apoiar, mas tu vai ver, então, tu vai ter essa experiência boa. Vamos lá. Aí começamos. Aí chegamos no lugar, deu 10 minutos. Vi, Simeão, aí? As caras vão voltar com o brinquedo. Não, rapaz, cara ali são formiguinha. A cara ali são formiguinha. Ele estava totalmente sem noção, né, coitado? Da quantidade, né? Elas vão tocar corneta. Tá pensando que ela ganhou aquilo ali? Aquele é o sonho delas. Elas vão chegar lá, elas vão chegar ali na comunidade. Vai encontrar 200... Ela vai falar, vai tocar corneta de tal maneira que vai sair... Já viu formiga saindo do buraco? Rapaz. É o que vai acontecer. Rapaz... Não deu outra. Aí tá tipo no meio altinho. Que é pouquinho igual formiga mesmo em crianças. Rapaz, vindo, e aí já tava, e aí já não esperava.
Os grandes já tomavam a bola, até dos maiores, dos menores, e no seu rapaz começou para concluir. Tivemos que entrar no. Evaldo, entra no carro, vambora. O outro entrou no outro carro, outro entrou, vambora. Tinha Tiveram uns que se 10, proteger, né? umas 10 ou 15 pessoas. A gente entrou no carro, deixou o restante com eles, que não sei o quê, porque estava muito e não dava para cobrir todos eles. E falou, rapaz, bem que você falou. Depois fomos almoçar, batemos papo, conversamos, e tinha vários projetos, mas por causa de inveja lá no clube, e cortaram o tempo dele em Angola. Mas ele tinha grande projeto lá, depois eu não tive mais contato, mas foi uma benção. Mas hoje o senhor continua ajudando as crianças lá, né, Isso. Simeão? Tem um Hoje projeto. nós estamos mantendo ainda, nós estamos com dificuldade, porque com a minha ausência de Angola, eu depois de 8 anos nessa empresa, eu passei a trabalhar por conta própria. Então, Sim. passei a trabalhar nesses 22 anos, 14 anos eu tive trabalhando por conta própria. Então, eu ainda, sempre que não tinha ajuda, eu sempre colocava. Só que hoje nós deixamos um presbítero lá, brasileiro. Coitado, está tendo dificuldade de pessoas doarem, porque é assim, o país, o custo de vida de Angola é muito alto. Eu não sei se o pastor tem conhecimento, mas para você morar em Angola, numa casa em condições, que você pode dizer assim, ó, 24 horas eu tenho energia, 24 horas eu tenho água. Pode chegar qualquer hora, eu tenho água, um banho para tomar. Para você morar numa casa É dessa, caríssimo, né? você tem que morar em condomínio. Por quê? Lá tem o próprio. Acabou a luz da rua, tem um gerador para ligar automático, que é um baita daqueles geradores enormes, que tem 2.000 kVA, e tem 2, 3, porque um outro reinicia, tem como repor. Sim. Então, eles têm uma estrutura grande, reservatório de água também é imenso, para abastecer todos os prédios. Então, o ideal é morar em condomínio. E, para isso, é caro o custo de vida. Para você ter ideia, um condomínio que a gente paga é uma casa aqui. Uhum. Se o condomínio é o preço de uma casa aqui, imagine quanto é a casa. Então, é muito caro para se viver. Então, quando se fala de alimentação, a gente, quando pensa, pô, tô dando R$ 200. Opa, estou dando R$ 200, vai ajudar o mês. Não. Vai ajudar você a alimentar praticamente uma congregação naquele domingo. Entendi. Entendeu? E quando se fala de 4 igrejas, 5 igrejas que a gente mantém, no mínimo é quase R$ 2.000 por mês. É muito? Não. Não. Mas para Pra nós, realidade lá, para a realidade lá é absurdo. Por quê? É absurdo, porque você tem uma igreja que dá R$ 100 em média de oferta por mês, ou por culto, que não chega a ser 100. Como é que vai manter uma despesa de 2.000? É impossível. Então, depende de ajuda. Então, nós... como é que se faz hoje, o Simeão, para as pessoas ajudarem? Tem um Pix? Como é que... Tem o Pix do missionário que está lá que se chama Leonardo, é um presbítero. Eu normalmente, quando a pessoa me passa para mim, eu repasso para ele, ou já repasso para ele em Kwanza, como eu tenho facilidade, eu tenho uma empresa lá que ainda está funcionando, às vezes eu tenho dificuldade. Porque para entender Angola, muita gente não entende. Angola é difícil, você tirar dinheiro e você colocar dinheiro. Você está em Portugal. Se você quiser fazer agora uma transferência para Portugal, entra praticamente em minutos na conta da pessoa lá, a pessoa já pode tirar. Já pode ir direto lá onde você vai mandar, na casa de câmbio, na agência. MoneyGram, esses canais. Isso aí. Mas em Angola, você não tem caminho. Não funciona. Quando vai para lá, bota maior dificuldade. Se o número da senha te der não sei o quê, devolve o dinheiro. Se você passar, sem se irmar, enfim, você não consegue tirar nem colocar. Entendi. Então, há um controle monetário. Né? Eu, graças a Deus, devido à empresa, a gente pega de lá, consegue, faz a transferência, até depois, quando consegue transferir, vem para cá. Mas enquanto isso, tem como repor lá. Então, por isso, muitas vezes as pessoas botam no meu, eu repasso para ele lá. Ou bota no dele aqui, ele dá o jeito dele também lá.
consegue fazer a troca, porque às vezes ele faz um trabalho também lá e vai, ele sempre repõe também. Então, Quantas hoje, crianças, em média, o senhor está ajudando lá, pastor hoje em média Simeão? dá umas 500 crianças, mais ou menos em média. 400 e poucas crianças, 500. Todo domingo tem uma alimentação. E é fundamental essa alimentação, porque é a melhor alimentação que eles têm na semana. Mesmo que seja só arroz e feijão, mesmo assim ainda é a melhor alimentação deles. Meu Deus. Entendeu? Não é fácil. Então, muita gente tem dificuldade de enviar missionário, tem dificuldade de ajudar, porque realmente o custo é alto. Sim. Muita gente evita Angola, porque Angola, por ser um país, vamos dizer assim, não tem lá grandes coisas para ser visitado, vamos dizer assim. Pontos turísticos, né? Até tem, mas devido ao custo. Eu estava vendo aqui, Sim. para você ter uma ideia, um lugar para ficar lá, que é o hotel normal, um lugar para você ficar. Estava vendo lá, o preço tá em média, a diária, R$ 500. Meu Deus. Em média. Altíssimo, né? Absurdo. Absurdo, porque se tivesse para lá, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê, não tem nada. É para você dormir. Entendeu? Não é fácil, não. Então, é muito complicado. Então, eu peço quem pode ajudar. Eu vou colocar na descrição do vídeo até aí o teu Pix depois, pegar contigo. Isso. Eu vou te Para o mandar. pessoal que quiser colaborar, os irmãos que estiverem nos ouvindo. Ok. É bom. E quem tem nos ajudado muito aqui, eu posso é bom testemunhar também, porque não para. Dá honra a quem tem honra, né? A Raquel Bino. Seduc. Do Seduc. Isso. Tem sido uma bênção para lá. Raquel é bênção. Ela acabou ontem de doar um teclado para me levar. Oh, glória a Deus, que bênção. Teclado. E não foi qualquer teclado, não. Novo e de boa qualidade. Os dos melhores, quase que tinha lá não é o melhor, porque, vamos dizer assim, não, mas para lá é de excelência. E o que ela deu foi de excelência. Ela podia ter comprado o mais barato, que eu ia ficar feliz do mesmo jeito, mas ela achou melhor dar o melhor. Glória a Deus. E ela tem ajudado todo Deus, mês, né? Deus. A alimentação da criança. Ela tem ajudado. A Raquel faz muito trabalho em oculto que muitos não conhecem. Verdade. Mas além dela fazer na obra de Deus, muitos não conhecem. Ela sempre se envolveu na obra de Deus, tanto físico, como monetariamente, como tudo. Ela é bem discreta, muito discreta. Isso aí. Não toca marido, não tem mais. Uma bênção. Tem sido uma bênção para a igreja. E também deixar um testemunho aqui do pastor Jair, da Igreja Missionária Filadélfia de Juiz de Fora. Um homem de Deus. Fez aniversário agora. Quero conhecê-lo, hein? Semana. É uma bênção. Onde ninguém acreditava, Deus direcionou ele sem conhecer o pastor Manuel fisicamente. Ele começou a enviar oferta para lá e construir essa igreja. Ele daqui. Começou a construir essa igreja lá. Sem ter ninguém lá para conferir, para ver. E depois ele levou esse pastor Manuel para lá. E até hoje esse vínculo de bênção que Deus levantou essa igreja missionária Filadélfia, Juiz de Fora, que muitos olham, pensam que não faz nada e que não sei o quê. É uma de que Deus fez com que aquela porta em Angola hoje está lá funcionando. Coisa tremenda. Aí eu pergunto, eu olho assim, pastor, uma bênção. Deus supre toda a necessidade dele. Deus abençoe aquela igreja. Pois é. Se envolveu com missões, já era, né, Simeão? Se envolveu com missões, doou. É o segredo, rapaz. É o segredo do crescimento. É o segredo de investir na obra, rapaz. Aí, tem maior investimento do que esse? Aleluia. Não tem. O segredo, as pessoas não entendem. É verdade. As pessoas falam assim, minha igreja... Todo mundo que eu conheço que se envolve com missões está bem sucedido. Não tem um quebrado. Rapaz, todo mundo bem. Sabe como é que era? Agora no pastor Joel, agora até é diferente. Ele fala que é 100%. Mas antes, sabe como é que era? Eu fui da Secretaria de Missões muitos anos, eu posso testemunhar isso. A Secretaria de Missões tinha os diretores, tinha o secretário, o tesoureiro e os apoiadores. O cu de missões, oferta, daquele dia, ia direto para o caixa da Secretaria de Missões.
30% da entrada da igreja, do total, não é depois Sim. que pagou isso, pagou luz, pagou. Não. 30% da entrada total da igreja ainda. Ó, além dele dar um domingo, que era da Aham. igreja, de O missão, total do mês, né? Total do do próprio mês. mês, tem um culto de missões por mês, Uhum. mais 30% da entrada da igreja Glória a ia Deus. para as missões. Que Cara, benção, né? não tem como dar errado. Aí o que acontece? É, Pastor, já abriu a igreja lá, já está pronta. Abriu, referência. É, já está pronta. referência de missões, né? Abriu não sei aonde, já está pronta. Abriu não sei aonde. Quantas tem? Tem mais, sei lá, tem mais de, não sei se é 14 ou É 15. 15, mais de 15 lá pra fora. Quer dizer, Fora daqui. ainda paga 2 salários para cada. Tem salário lá para cada É, casais missionários. Quer dizer, aí eu pergunto, a igreja de Miguel Couto, que estrutura tem de pessoas que têm grana para isso? É Deus. verdade. É É Deus, Deus. missões, mexeu com missões. É, O cara mexeu com missões, mexeu com a mão de Deus. Ele não Deus, tem a obra Deus, dele. Deus garante, né? Rapaz, uma vez eu estava com a mão Amadeu, uma reunião de missões. Naquela época não tinha nem missionário, ainda só tinha as missionárias lá em nem tinha em Moçambique, não tinha. O Amadeu falou assim: quantos missionários a igreja de Miguel Couto pode enviar? Falou para estar numa reunião de missões. Aí eu acho que a igreja hoje, nacional, pode enviar uns 5. Estrangeiro, eu acho que não tem condições. Eu acho que pelo menos um estrangeiro tem como, e não sei o quê. Aí o Amadeu falou: não. A igreja de Miguel Couto pode mandar quanto quiser. É a Glória a obra de Deus, Deus. é ele que garante. É verdade. Rapaz, Aleluia. é nós que limitamos. É verdade. Então, É, obra missionária, eu sempre digo, quer que a igreja... Não se preocupa quantos membros tem, não se preocupa quanto entra, eu só sei que vai entrar. Deus só quer saber do nosso projeto. O financiamento é com ele, né, Simeão? Se os irmãos lá, oferta pouco, se é falho no dízimo, vai vir alguém chegar, pastor, Deus me tocou, estamos aqui, ó. Pastor, Deus me tocou. Vai Deus ver os faz testemunhos. isso. Vai ver o testemunho do pastor. Uma vez eu fiz um desafio que eu fiz pela fé. Falei, pastor, Jair, eu preciso comprar esse lugar das crianças, porque nós alugamos e agora a pessoa quer vender. Senão nós vamos voltar para baixo da árvore. Imagine, depois que está embaixo da árvore do sol. Aí a gente foi para uma escolinha. E agora vai vender? E nós estamos alugamos, pintamos e tal, e ela quer vender. E se nós não comprarmos, vai vir outro. Epa, a igreja não tem dinheiro, que é a pandemia. Como é E que essa nós vamos pandemia fazer? e realmente ficou mesmo. No natural, realmente, ele falou certo mesmo. É, Muitos irmãos paradinhos na igreja, não tava tendo culto, a oferta não tinha. Então eu entendi. Falei, pastor, faz o seguinte, não se preocupa. Eu estou só falando com o pastor, é para mim poder compartilhar com o pastor, que é o meu pastor. Então, pastor, eu quero o seguinte, não precisa ser no domingo, não. Só precisa na quinta-feira, como tem live, tem internet, tá fazendo live nos cultos, fala para os irmãos, nós temos isso, isso, isso em Angola. Os irmãos estão precisando. A casa lá, em média, 30 mil. Os irmãos quiserem contribuir, só isso. Só avisa. Compartilha com os irmãos, porque assim como eu compartilhei com o pastor, compartilha com ele também. glória Essa a obra não Deus. é minha. Eu falei Aleluia. assim, eu estou só Deus vai representando. levantar. Deus, Eu só estou representando. Então a obra é minha, porque se não conseguir também, a culpa não é minha, não é minha obra. Agora eu tenho que exatamente. compartilhar. Eu tenho que compartilhar com os irmãos, para oração e para contribuição. Pô, daqui a pouquinho, no mesmo dia alguém falou, pastor, lá na igreja, chamou Pode ele. comprar a casa. Eu dou os 30 mil. Aleluia. Dá Ô, tudo. glória a Jesus. Que benção, né, Simeão? Tá me entendendo? Aí você olha assim, mas... Então é sempre É Deus. muito testemunho, né, Simeão? Rapaz, A gente ficaria aqui a tarde toda conversando sobre isso. não, se for, é verdade, é Traz uma verdade. mensagem agora para a gente ir para o final, porque o que já colhemos, eu sei que vai servir para muita gente, despertamento. Quem está em missões, quem está pensando em fazer missões. É. Agora traz uma mensagem para o povo de Deus em geral e uma palavra de agradecimento também. Aí quem você quiser agradecer aqui, fica à vontade. Eu digo para os irmãos que você tem algo que nos toca, tem algo que nos faz estar dentro da vontade de Deus. Porque tem muita gente que acha que quando você fala missões, parece que você
levantou uma bandeira tua. Entendeu? Quando a gente fala de missões, as pessoas acham que nós defendemos uma bandeira pessoal, uma bandeira individual. Pensa que nós levantamos um projeto que é nosso. Não. Esse projeto é de Deus. Israel fracassou. Deus levantou a igreja. E a igreja é o único canal que Deus tem para levar o seu reino. O apóstolo Paulo, ele se sentia tão incomodado com isso, que ele chegou a dizer que se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Aleluia. E ai de mim, tinha o ai ainda, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A missões é projeto da igreja. Está dentro do projeto de Deus para a igreja. É o único projeto principal da igreja. Nós podemos fazer bons conjuntos, bons corais, bons departamentos, mas É verdade. missões é projeto de Deus. É o único Aleluia. projeto principal de Deus. Se você faz um conjunto, é para fazer missões. Se você faz um departamento, é para alcançar a alma. Quer dizer, é missão, é missão. Tudo é uma missão, é ganhar a alma. Missão é levar o evangelho. Missão é levar o reino. Tudo é missão. Então, Deus, primeiro missionário. E eu considero, além dos outros, mas eu considero Jesus um dos principais missionários. Aleluia. E foi a maior formação que teve aqui de outros discípulos. Então, e de fazer discípulo, é o exemplo de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não tem objetivo. Então, essa é a nossa missão. E eu tenho um lema que eu peguei e aprendi lá na igreja de Miguel Couto, com o pastor Joedson. África, amar sim, abandonar jamais. Posso não estar fisicamente nesse momento lá. Apesar que eu vou estar a semana que vem lá. Isso, é. Tá voltando agora segunda-feira, né? Estou indo a semana que vem. Mas é uma missão. É uma missão que eu estou indo. Deus sabe, é uma missão específica e ela, para que eu vá também lá, fazer esse trabalho que eu tenho que fazer. Tem que ter um trabalho lá que eu tenho que fazer na Igreja Missionária Filadélfia e que Deus ore por mim, que é uma missão que eu vou lá fazer. Orando, sim, pastor. Então, nós estamos precisando. Então, os irmãos que eu digo para os irmãos continuem orando por nós, sabe por quê, irmãos? Eu tenho várias cicatrizes. Cicatrizes que não dá para ver, porque não foi que eu entrei no arame, nem ganhei nada física como Paulo, ganhou várias. Não foi em prisão, em cárcere, mas eu tenho muitas cicatrizes de ataque do adversário, porque é um país tomado pela fúria do diabo. Uma das maiores atividades que tem lá o feitiço. Isso em todas as áreas. Não precisa escolher área, não. Em todas as áreas há feitiço. Então, oculto ou visível. Sempre há. Então, o que me sustentou? É uma batalha espiritual, né? Foi a oração dos irmãos. Então, os irmãos, guardem isso. Missão não é uma opção. A igreja fazer missão não é uma opção. Não, eu não quero me envolver com missão, irmão, não é opção. Guarda isso. Igreja do Senhor, igreja de Cristo. Igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. É por isso que antigamente as igrejas tinha lá o título da igreja era assim, ó, Igreja Evangélica, aí vinha o nome da igreja. Igreja Evangélica, aí vinha o nome. Não sei se o pastor Toniel se lembra. Vinha esse nome, vinha Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica. É, verdade. Missões não é opção da igreja. Mas minha igreja, eu quero pregar só aqui, irmão, não importa aonde você vai pregar. É verdade. Entendeu? Tem pessoa que fala assim, mas para quem tão longe? Também faz aonde você estiver, mas você não tem outra opção a não ser evangelizar. É verdade. Não tem outra. Mas a minha igreja, o meu trabalho é esse. É uma ordem imperativa, não tem como não obedecer, né? Irmão, eu fui chamado para trabalhar na secretaria. Irmão, você pode trabalhar onde você quiser, burocraticamente, na igreja, materialmente falando, função que te deram na igreja. Mas tem uma função, uma missão que Deus te deu. E deu a todos. Deus deu a todos. É verdade. É pregar o evangelho. Então, meu pastor, é isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer ao pastor. E eu que agradeço. De estar conversando. Maravilhoso te ouvir, rapaz. Um pouquinho, porque se for falar cada detalhe. Nós não vamos fazer outros.
É, Vamos fazer outros. teve lá, cada atitude que teve, cada trabalho. O que, que nós enfrentamos? Depois nós vamos marcar um outro podcast, Isso. tá bom? Com Então, mais tempo. nós tivemos vários enfrentamentos. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, estamos de pé. Glória a Deus. Mas você foi arranhado, você foi ferido, mas estou de pé. Pode falar o que Nem falar. falamos do teu casamento, tua esposa, né? Tua É, esposa atual, pastora. É pastora, não? É diaconisa? Missionária? missionária. Missionária. A Sara, a missionária, é uma benção. Tem filho? Vocês têm filhos? Vocês têm filhos? Nós não temos filhos. Não? Ela tem filhos, eu não. Eu tenho filhos, mas ela não tem filhos. Tu tem filhos com a Nós outra não- que você ficou viúva, né? nós. É. Ela ficou. Ela tem filhos já casados também, como eu também, a maioria dos meus filhos. Só tem uma filha que é solteira, está acabando a faculdade. Que é ali. Como é que é o nome dos seus filhos? Só para Ó, ficar registrado aqui. que é a Macaçula. Tem o Juninho, que é o Simeão Soares de Souza Júnior. Tem o Tiago, que está lá em Manaus, servindo em Tá Manaus. militar, né? E tem a Juliana que está ali em mente. Ela é auditora ali Que benção, hein? da prefeitura ali. Legal. É auditora, é contabilista, ela faz Sim, tudo sim. na prefeitura, tanto na área da contabilidade como a auditoria. Que benção, né, Simeão? E até representa o governo ali em termos de prestação de conta. Então, Meu irmão, eu quero te agradecer demais, porque fizemos assim um resumo da tua história e escutar os seus relatos de missões e a tua paixão pela missão nos motiva muito. Que Deus continue abençoando o ministério do Senhor, tá? O Senhor, para mim, é uma referência, né? Falar de Simeão de Souza, para mim, é referência de missões e de obreiro, de servo de Deus e de profissional também. eu te Em agradeço. todas as áreas. Nós estamos gravando aqui no dia 22 de maio de 2025, agora são 11h46. O senhor vai a Angola na segunda-feira, pretende ficar lá quanto tempo? Não sabe? Vamos dizer assim, a princípio é 15 dias, mas como eu tenho coisas para fazer, pode prolongar. Sim, sim. Pode prolongar, enfim. Já vai com a missão específica, né? Vamos com 2 missões, tanto material quanto principalmente espiritual. A segunda é alguma coisa burocrática, mas é espiritual. Na verdade, algumas coisas burocráticas. Então, eu quero agradecer. Então, a gente não pode deixar de agradecer, né? Sim, sim. Tudo começou ali no pastor Joedson. Até hoje é um pai na fé. Pai na fé. A gente costuma dizer um pai na fé, mas é um pai espiritual, não aquele pai, mais um amigo. Mais um amigão mesmo. Referência, né, pastorzão? O pastor Jair é referência. E tem outros pastores que oraram por mim, como o pastor Enoque, ali de Vila do Stelle, onde eu estou ali frequentando, da Assembleia de Deus de Vila do Stelle, pastor Enoque. Tem o pastor Mauro, meu amigo. Pastor Mauro esteve aqui em casa. Mauro, tu levou Mauro lá várias vezes, né? O Mauro Acho foi umas 2 vezes lá. Mauro foi 2 vezes. Deus ele levou, porque foi uma benção. Mauro é benção demais, canal de Deus. Né? Foi uma benção. Mauro teve aqui anteontem. Teve aqui em casa. Mauro a esposa teve aqui em casa. Nota 1000, né? A benção também. E eu quero agradecer também a minha esposa que está aqui do meu lado e por tudo aí que tem ajudado, tem feito, e nós temos compartilhado essa coisa. Teve em Angola também fazendo um trabalho com adolescente fantástico, foi muito bom. Enfim, Deus tem nos abençoado. Pastor, muito obrigado, eu agradeço. Quando o senhor retornar, a gente faz um outro podcast para a gente relatar os outros testemunhos. Já fica pré-agendado, né? Tá bom. E para falar do que o senhor resolveu lá. Tá bom. Tá bom? Para a gente passar para o pessoal. Isso, olha, beijão no coração, Deus abençoe, tá bom? Tô. Gente, nós conversamos hoje com o pastor Simeão Souza, esse pastorzaço, que é missionário também em Angola e é empresário. Que Deus continue abençoando a vida dele. E nós vamos encerrando aqui, prometendo voltar breve com mais um convidado aqui no Pode Vinde. Um grande abraço. Sucesso, Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém.